Gente, vazou! Áudio secreto de Trump chorando ao telefone com Lula. Por favor, presidente, meu país está quebrando sem a sua soja. A ligação mais humilhante da história, política mundial, acabou de vazar dos arquivos. Ultra secretos da Casa Branca e Trump está desesperado movendo céus e terras para abafar este escândalo que pode acabar definitivamente com sua carreira. Nos próximos 8 minutos você vai entender como uma decisão econômica mudou completamente as relações entre Brasil e Estados Unidos. Fica comigo até o final porque vou mostrar documentos oficiais que a mídia não divulgou. Enquanto Trump postava ameaças falsas nas redes sociais, fingindo ser o durão intocável, nos bastidores chorava como um bebê, implorando para que o Brasil salvasse os Estados Unidos do colapso total. Já não somos nós que dependemos deles. Agora é o presidente da maior potência mundial que suplica de joelhos, oferece qualquer quantia, aceita qualquer humilhação, só para não ver seu país virar pó. Fique grudado até o último segundo, porque você vai ouvir trechos reais dessa gravação explosiva que está fazendo o establishment americano tremer de medo. O momento exato em que Trump admite que sem o Brasil os Estados Unidos não passam de um gigante de pés de barro. Mas espere, porque antes de eu revelar as partes mais chocantes dessa conversa que mudou a geopolítica mundial para sempre, você precisa saber como chegamos até essa vingança histórica. Esta não é apenas mais uma briga comercial entre países. É a história de como uma nação humilhada durante séculos finalmente mostrou suas garras, disse basta para o imperialismo e colocou de joelhos quem sempre nos pisoteou. É o momento em que Luiz Inácio Lula da Silva pegou a maior agressão contra o Brasil e transformou na nossa libertação definitiva. Tudo começou numa manhã gelada de dezembro, quando Trump acordou possuído depois de ver todos os canais internacionais falando exclusivamente de uma coisa: o sucesso absoluto da cúpula dos BRICS, liderada pelo Brasil no Rio de Janeiro. 47 países participaram, contratos de 300 bilhões foram assinados, e o mundo inteiro tratava Lula como o novo líder global que estava criando uma ordem econômica alternativa. Trump não suportou ver as imagens de Lula sendo reverenciado como estadista mundial, recebendo o respeito que o americano achava que só ele merecia. Imaginem a cena patética na Trump Tower, o ex-presidente ainda de pijama, gritando como um maníaco com os assessores aterrorizados, quebrando a televisão a socos, jogando objetos pela sala e vomitando uma chuva de palavrões contra o Brasil que são tão sujos que não posso repetir aqui. Seus subordinados tentavam acalmá-lo, mas Trump estava completamente transtornado pela obsessão de que o Brasil estava desafiando a supremacia americana. Foi nesse surto que ele tomou a decisão mais burra da vida: declarar guerra econômica total contra nosso país. Trump saiu correndo ainda de pijama para o escritório e começou uma maratona de ligações furiosas para todos os departamentos do governo americano. Departamento de Estado, Tesouro, Representação Comercial, todos receberam a mesma ordem insana: preparar as maiores sanções da história contra o Brasil. Trump queria nos ver de joelhos pedindo perdão pela audácia de buscar independência. O que ele não sabia é que estava assinando a própria sentença de humilhação. 2 semanas depois, chegou ao Palácio do Planalto uma carta que era mais um ultimato de gangster que documento diplomático. Trump nem usou canais oficiais, mandou direto para Lula como ameaça de mafioso. O documento anunciava tarifas brutais de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Mas a insanidade não parou aí. Trump acrescentou mais 10% de punição específica contra nossa participação nos BRICS. 60% total. Uma medida que quebrava todos os acordos internacionais e tinha um objetivo: nos forçar a abandonar nossa soberania. A carta terminava com uma frase que mostrava toda a mentalidade colonialista de Trump. Países como o Brasil precisam parar de brincar de potência e aceitar seu lugar como fornecedores de matéria-prima para nações superiores. Quando Lula terminou de ler, todos esperavam uma explosão de raiva. Mas viram algo muito mais perigoso. Lula sorriu. Foi o sorriso gelado de um predador que acabou de encontrar a oportunidade perfeita. Ele dobrou a carta, guardou na gaveta e disse uma frase que ninguém esquece: Trump acabou de assinar a certidão de óbito da dependência brasileira.
Enquanto Trump se gabava nas redes como adolescente imaturo, postando mapas comparando tamanhos de países, Lula já executava uma estratégia preparada há meses em segredo absoluto. O presidente sabia que um dia chegaria esse momento e tinha todas as peças posicionadas para o checkmate definitivo. A primeira ligação foi para Xi Jinping. Em 40 horas, a China anunciou aumento de 4,8 bilhões de dólares nas compras de soja brasileira. 28 bilhões de reais direto no nosso agronegócio. Mas era só o começo. Lula convocou reunião de emergência com todos os líderes dos BRICS, Xi Jinping, Putin, Modi, Ramaphosa. A mensagem foi cristalina. Atacar o Brasil é atacar todos nós. O que aconteceu depois foi a maior mobilização geopolítica desde a Segunda Guerra. China cancelou importações americanas de dezenas de bilhões, redirecionando para o Brasil. Rússia suspendeu fornecimento de energia para empresas americanas. Índia cancelou compras de tecnologia dos Estados Unidos. Irã cortou petróleo refinado. Trump provocou um efeito dominó que atingiu ele mesmo em cheio. Mas a genialidade de Lula estava só começando. Enquanto Trump achava que nos isolaria, nosso presidente diversificava exportações numa velocidade alucinante. Em um mês, acordos com 22 países. Arábia Saudita aumentou compras em 340%. Emirados Árabes triplicaram pedidos. Indonésia virou parceiro estratégico. Turquia, Nigéria, Bangladesh, Vietnã, até Alemanha e França correram atrás de produtos brasileiros. O que deveria ser nosso isolamento virou a maior expansão comercial da história brasileira. De repente, éramos disputados por dezenas de países oferecendo condições melhores que os americanos jamais deram. E aqui vem a parte deliciosa que explica por que Trump terminou chorando. Enquanto o Brasil explodia em crescimento, os Estados Unidos começaram a desmoronar. Sem nossa soja, preços dispararam 35% em 2 semanas. Café brasileiro, 40% do consumo americano, ficou 40% mais caro. Açúcar sumiu das prateleiras, causando caos na indústria alimentícia. Indústrias têxtil e pecuária entraram em colapso. Milhares de empregos perdidos no Texas, Nebraska, Iowa. Wall Street não conseguia funcionar sem café brasileiro. Os americanos descobriram que sua economia independente, na verdade, dependia criticamente do Brasil para existir. Governadores entraram em pânico total. Texas viu a economia local balançar sem soja para alimentar gado. Califórnia, viciada em café brasileiro que move o Vale do Silício, pressionou Washington desesperadamente. Carolina do Norte demitiu milhares quando fábricas pararam por falta de açúcar. Mas o que deixou Trump em desespero foi quando os próprios aliados se voltaram contra ele. Senadores republicanos de estados agrícolas questionaram publicamente a sanidade mental de um presidente que atacava quem nos alimenta. Como você declara guerra contra quem literalmente nos sustenta? Se gritava o senador do Nebraska na TV. Até fiéis históricos trataram Trump como lunático perigoso destruindo a América por capricho pessoal. Foi aí que começou a sequência mais constrangedora da diplomacia moderna. Trump, vendo base política se esfarelando, economia em colapso, reputação destruída e impeachment sendo discutido, partiu para tentativas desesperadas de reverter o desastre. Primeira tentativa. Enviou o secretário de Estado ao Brasil em missão secreta. O homem chegou a Brasília implorando audiência com Lula, oferecendo concessões, prometendo investimentos. Lula nem recebeu. Mandou dizer que só falaria com Trump e apenas se ele viesse ao Brasil pedir desculpas públicas. Segunda tentativa mais patética. Usou empresários americanos com negócios no Brasil como intermediários. Executivos da Apple, Google, Microsoft foram instruídos a sondar conversas extraoficiais. Lula respondeu que não faz política através de empresários privados e que Trump sabia onde encontrá-lo. Terceira tentativa de completo desespero. Tentou usar outros líderes mundiais como mediadores. Presidente da França, primeiro-ministro inglês, chanceler alemão, até o Papa Francisco. Todos receberam pedidos desesperados para interceder junto a Lula. Nosso presidente foi educado, mas firme. Trump sabe onde me encontrar e o que precisa fazer. Então aconteceu o evento que mudou tudo. Trump engoliu o orgulho e ligou direto para Lula. Mas aqui fica inacreditável. Segundo documentos ultra-secretos que vazaram do palácio, Trump fez 17 ligações em 3 dias.
17 tentativas desesperadas, sendo que Lula nem atendia nas primeiras, deixando Trump falando com secretários. Quando finalmente Lula atendeu, aconteceu a conversa mais humilhante da história política mundial. E agora vocês vão ouvir exatamente o que foi dito nessa ligação que destruiu Trump para sempre. A ligação foi numa madrugada gelada, Trump falando de Washington em pânico total porque mercados americanos abriram em queda livre absoluta. Lula atendeu calmamente do Palácio da Alvorada, demonstrando a serenidade que só grandes estadistas têm nos momentos mais tensos. Trump tentou manter pose de autoridade falando atropeladamente sobre países importantes precisando de solução mutuamente benéfica. Lula cortou a encenação na raiz. E aí, o que você achou dessa análise? Deixe a sua opinião nos comentários.